Bom, pessoal, shalom para todos. Nós sabemos que o dogma de Mashiach é um dogma muito forte entre as religiões, né? É um dogma que se originou ali no zoroastrismo. Qualquer pessoa que pode fazer uma pesquisa, você vai ver que o zoroastrismo influencia o cristianismo, ou seja, o judaísmo primeiramente, e também o judaísmo influencia também ali o cristianismo. Então, muitas pessoas estão presas em dogmas, não somente o dogma de Mashiach, que é ungido, que é Cristo, que é do verbo linchoa, né, da palavra Meshihá, que é unção. Então quer dizer ungido. E aí nós vamos ver pessoas aí falando, né, a Rei Daniel, Efraim, Eliyahu Pinho, né, o editor da Bíblia Israelita, também falando algo realmente sobre essa palavra Mashiach. Eu espero que esse vídeo possa, aqui do grupo Desmascarando os Dogmas, né, qual nós fazemos parte, e possa trazer para você aí uma clareza melhor sobre este assunto, e para você que está preso no dogma, né, que você possa realmente desfazer desse dogma. Então eu vou soltar para a gente estudar um pouco aí, para você entender, ter uma noção do que é a palavra Mashiach, você entender sem o dogma, né? É muito simples. Vamos lá. Novamente você está equivocado e ensinando erroneamente, tá? A palavra Mashiach de fato é o que você disse, que é ungido. Então nós temos três Mashiachs, que o primeiro é aquele que é Mashiach Melech, aquele que era ungido para ser rei, que não recebia a mesma unção de todo o Kohen, porque o Kohen Gadol e os Kohanins eram Mashiach, porque existia inclusive um óleo específico para eles. E nós temos o Mashiach ungido pelo Ruach HaKodesh, como o próprio Yeshayahu diz e outros. Eu sou ungido pelo Ruach HaKodesh para levar a verdade do Eterno. Infelizmente, o seu conceito é ortodoxo, a sua cegueira continua, Elcio. Você está agora achando que Mashiach somente é rei, mas você não tem base, senão no pensamento ortodoxo. Infelizmente, como você pode falar de história, como você pode falar de arqueologia com uma cegueira desse tamanho, meu caro? Shalom a todos do grupo Concerto do Mundo. Estou muito ocupado aqui, são várias perguntas aí do Branco. Muito bom, que o Branco está se aprofundando, isso é muito importante. Mas eu vou fazer um breve comentário referente a Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Eu coloquei aí um vídeo referente a esse texto também, análise textual, contexto e contexto, e também no hebraico, que é fundamental. O texto diz literalmente Navi, diz profeta, não diz um profeta. As Bíblias que estão traduzidas no português, um profeta, vocês podem pegar a caneta e riscar o um, porque o um não existe aí. Se tivesse um, estaria escrito Navi Errad, mas não está escrito Navi Errad, que eu coloquei até em negrito aí, está simplesmente Navi. Isso é uma promessa que sempre dentro do povo de Israel ia se levantar profeta. Não está escrito que era um profeta somente. O primeiro profeta que se levantou depois de Moshe, que teve toda a autoridade compatível com Moshe, foi Yehoshua, que foi Josué, conhecido no português como Josué. Mas essa promessa ela serve para todo profeta que se levanta no meio do povo. Ela não é específica para Yeshua ou para qualquer outro profeta. Ela se refere a todos os profetas, a todo profeta que se levanta no meio do povo. Ela não tem o artigo indefinido um. Quem tem na tradução em português um profeta, pode pegar a caneta e riscar esse um, porque esse um não existe. Mas vocês todos vejam aí o vídeo, que é muito interessante, que o que o rapaz fala aí, esse professor aí de teologia, ele está correto. Por isso que eu postei o vídeo dele. Não é que eu concorde com todas as opiniões dele, mas neste vídeo eu concordo com a opinião dele, porque ele está falando de acordo com o texto em hebraico e de acordo com a interpretação, contexto e contexto. Então analisem bem aí, referente ao Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Eu estou aqui na correria no trabalho. Bom, toda a nossa conversa, ela começou falando lá do que eu estava falando sobre Yeshua, né?
Então, vou mais uma vez deixar reforçado aqui, bem claro aqui. Não existe, e aí eu desafio qualquer um a estudar, a gente pode fazer um estudo privado aí, profecias que se cumpriram em Yeshua como o Messias que veio. Yeshua não se enquadra nessas profecias. E quando parece que está se enquadrando, o copista está dando uma forcinha para o texto. A gente percebe claramente quando a gente... Tá? Outra coisa. Yeshua veio como sacerdote. Foi o sacerdote de Deus na terra. Fez o sacrifício dele mesmo. Gente, isso é uma aberração. Então, mais uma vez, eu lanço um desafio santo, tá? Sem arrogância nenhuma. Pode vir doutor em teologia, doutor em divindade. Pode vir. Traga 5, 6 pessoas. Bom, pessoal, no livro de Hebreus, que é Ivrim, nós temos ali uma afirmação que Yeshua é um sacerdote, né? Partindo desse princípio, dessa afirmação ali dentro do livro de Hebreus, aí nós temos muitos cristãos dizendo que Jesus era um sacerdote. Mas nós sabemos que o próprio livro de Ivrim, que é Hebreus, pelos historiadores, nós temos aí a afirmação que ele foi escrito ali por discípulos de Paulo, né? Em nenhum momento Yeshua se declara um sacerdote. Tanto que quando ele cura, quando ele faz as suas curas, para se mostrar ao sacerdote, ele dava ali a sua ordem, né? Olha, vai e mostra-te ao Kohanim, ao sacerdote, segundo está prescrito na Torá de Moshe. Então, o que Yeshua mandava, se Yeshua fosse realmente um sacerdote, Yeshua resolvia todo o problema ali. Mas Yeshua, primeiro que Yeshua, para ser um sacerdote ele estava onde? Ele estava no templo, na Beit Hamikdash. No caso, na época, o templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes, que era o templo a qual Yeshua, no momento, encontrou ali, que estava ainda resistente ali, que estava em pé. Isso 70 anos depois, né, dele, nós temos aí o general Tito, que entrou em Jerusalém e teve ali a derribada, né, de Jerusalém, a grande diáspora, né, ou a grande galute, que é a peregrinação do povo de Israel, começa ali no ano 70, ali pelo mundo. Então, Yeshua não é sacerdote. O livro de Hebreus está errado. Quem escreveu não entende de Torá, não entende de contexto, né, de leis do Eterno. Yeshua era um profeta, um nave, ungido do Eterno pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Kadosh Baruch Hu. Tanto que o próprio, é só nós atentarmos para a confissão de Pedro. A confissão de Pedro, ele diz: tu és o Mashia, o Filho do Deus vivo. Foi isso que Pedro falou: tu és o Cristo, tu és o Mashia, tu és o ungido. Né? A mulher samaritana, uma vez que tu és profeta, e Yeshua não reclamou com ela, porque chamou ele de profeta, mas em nenhum momento ele se declarou um sacerdote, até porque sacerdote não ficava por aí perambulando, pregando. Sacerdote tinha um ofício, ele estava no Beit, estava no templo, estava ali para servir a Israel ali, cumprindo os ritos cerimoniais ali que foram determinados pela Torá. E Yeshua era um profeta. E vamos analisar o texto como ele é, nu e cru. Nessa de analisar o texto pela ótica do Novo Testamento, não, vamos analisar o texto pela ótica do que ele é. Usando para isso traduções, não bíblias maliciosas, que foram traduzidas por esses autores, comedores de carne de porco, quebradores do Shabá, autores que comiam porco na janta e ia traduzir a Bíblia. Autores que quebravam a aliança do Eterno Shabá e depois iam traduzir Bíblias. Autores que tinham dentro de suas casas imagens de esculturas e depois iam traduzir a Bíblia. Entendeu? Então, se nós analisarmos todas as profecias que se desenquadrarem em Yeshua pela ótica do que está escrito lá no Tanar, nós veremos que isso é um fiasco. Não aconteceu. Sobra apenas a ideia clara de que Yeshua foi um grande profeta, iluminado por Deus, e veio trazer luz. Da mesma forma que o povo cria em Moisés e estava sendo resgatado do Egito, se nós crermos em Yeshua como um grande mensageiro de Deus, nós
nos voltaremos para a Torá, nos voltaremos para a obediência, nos voltaremos para o grande Criador dos céus e da terra. Não precisa refutar não, meu irmão. Eu acredito que ele era o Cristo, no contexto da palavra, né? Cristo, traduzido do hebraico, Mashiach, ungido por Deus, de forma espiritual, até porque Deus também usa essa ilustração no livro de Joel, dizendo que derramaria o seu espírito sobre o seu povo, sobre os seus jovens, e eles iriam profetizar, seriam profetas, né? Então, acredito também que ele foi enviado de Deus. Quando Deus envia alguém, por exemplo, Deus enviou Jacó, Deus enviou Abraão, Deus enviou também Yeshua. Então, nós também acreditamos. Então, quando o Novo Testamento fala, Yeshua, Jesus fala no Novo Testamento, ou Yehoshua, ou Yahushua, quando ele diz que Deus enviou ele, não precisa a gente contestar. É verdade, Deus enviou ele. Quando ele diz que ele é o Cristo, ou o Mashiach, tá? Vale lembrar que existe aí uma parafrase dentro desse texto, não é o Mashiach, mas Mashiach. Então ele diz, eu sou Mashiach. Ele não diz eu sou o Mashiach, né? Ele diz eu sou o Mashiach. Então, quando ele diz eu sou Mashiach, e vale lembrar que poucas vezes ele disse que ele era Mashiach, eram as pessoas que diziam tu és Mashiach, e ele diz, disseste a verdade. Mashiach é alguém iluminado por Deus, ungido por Deus, então a gente não precisa tentar provar nada. Tá certo, é Mashiach mesmo. A nova João Ferreira de Almeida, essa agora, atualizada, eles retiraram todos os colchetes. Todos, não tem nenhum colchete. Aí quem pega fala, é a pura verdade. Na realidade, vamos ser real, né? Vamos ser real. Garimpar a verdade dentro do Novo Testamento é um trabalho árduo, difícil. Difícil demais. Muito difícil. Vou completar aí 8 anos de trabalho árduo, tentando garimpar. E às vezes eu mesmo volto me corrigindo. Não, eu pensei que era isso, mas não é isso. Né? É muito complicado. Ao longo dos anos, Deus vem fazendo alianças, né? Deus fez uma aliança lá com Noé, né? Isso não significa que nós temos aí um novo ramo, né? Noísmo. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Moshe. Mas todas essas alianças, elas são a mesma. Todas essas alianças são a mesma. É tornar esse povo, filhos do Eterno. Acreditar que Deus fez uma nova aliança é dizer que a velha, existe uma velha. Essa é a verdade. Quando a gente diz que existe uma nova aliança, estamos dizendo que existe uma velha. Na realidade, é uma aliança renovada. Uma aliança vivificada. Então o Eterno faz uma aliança com Noé, o povo cai na desgraça, o Eterno vai chamando outros e vai ali fazendo aliança. O Eterno não tem plano A, plano B e plano C. O Eterno tem só um plano: salvar a humanidade de si mesma. De si mesmo. Do próprio homem, do próprio eu. Então o Eterno vai renovando essas alianças. Então, por exemplo, você vai encontrar ali dentro da Septuaginta para a palavra nova aliança, quando na realidade ali eu posso entender que na verdade, estou me referindo à ideia de renovação. Quando a Septuaginta grega foi traduzida, deixa eu abrir aqui, só um minutinho, vou abrir para vocês aqui. Quando a Septuaginta grega só um minutinho, estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Aqui. Bom, depois eu volto no próximo áudio. Eu me perdi aqui. Ou seja, todo profeta que defende a Torá do Eterno, que estão em harmonia, todos esses profetas podem ser aplicáveis, podemos aplicar a eles a tal palavra, né?
fulano de tal se enquadra, ok, se enquadra. O outro se enquadra, perfeito. Agora, determinar que aquela profecia é exclusiva de tal profeta é meio complicado. Shalom a todos do grupo Desmascarando os Dogmas. Eu não vi nem 0,5% de tantos áudios, mas eu vou falar somente alguns segundos sobre aquela profecia de Deuteronômio. Aquela profecia de Deuteronômio não está determinando uma pessoa específica. Quem conhece um pouco de hebraico pode perceber ali. Aquilo é para todos os profetas que viriam ao povo de Israel. Se a pessoa lê o texto e o contexto, ele fala ali dos adivinhos, dos profetas das nações, dos profetas idólatras, e que o povo de Israel não necessita, porque sempre será levantado um profeta no meio do povo de Israel, e o povo de Israel não necessita de falsos profetas, e sempre o povo de Israel terá profetas no seu meio. Aquilo não é uma profecia específica para um personagem somente, mas para todos aqueles que vieram depois de Moshe. Ou seja, todo profeta que defende a Torá do Eterno, que estão em harmonia, todos esses profetas podem ser aplicáveis, podemos aplicar a eles a tal palavra, né? Fulano de tal se enquadra, ok, se enquadra. O outro se enquadra, perfeito. Agora, determinar que aquela profecia é exclusiva de tal profeta é meio complicado. Então, meu irmão, nessa parte aí de Yeshua ser um profeta, né, e ser profetizado como um profeta, eu também creio, né? Só que a gente não pode dizer, por exemplo, que seria apenas Yeshua enquadrado nessa profecia tão somente, né? Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Dentro do islamismo, eles acreditam que quando fala essa profecia, olha, Moisés, terá um profeta semelhante a ti, é Muhammad. Eles ensinam que é Maomé esse profeta, né? E se você for em outra ala do judaísmo, é Yehoshua esse profeta, né? Então, como o texto não dá uma garantia exata para a gente, então há várias interpretações dentro desse texto. Até os islâmicos interpretaram esse texto como sendo Muhammad, né? Então, é uma coisa que não dá para discutir muito, viu? A gente não dá para discutir muito sobre esse assunto aí. Então, esses 72 judeus que traduziram do hebraico para o grego a Septuaginta, né? Quando Alexandre, o Todo-Poderoso, né, ele achou muito bonito os escritos dos judeus, ele pediu para que aqueles escritos fossem para a biblioteca dele em Alexandria, e aí chamado de Septuaginta, porque acredita que foram 70 homens ou 72. Isso é uma lenda, né? Diz que eles escreviam e se eles suassem e o pingo do suor deles caísse sobre o papel, tinha que ser rasgado e refeito novamente. Isso foi uma lenda construída ao longo dos anos. Esse negócio de foi 70 judeus era para dar credibilidade à Septuaginta. Porque, veja, se não falasse que foi os judeus que traduziram, não teria credibilidade. Existem outras histórias que contam que na realidade não foi bem assim. Foram pessoas que fizeram traduções e elas eram pessoas que tinham uma descendência judaica, mas que não eram praticantes da fé ou coisa assim. Então, há muitas histórias sobre a Septuaginta. Uma lenda foi criada em cima disso para dar veracidade à Septuaginta grega. Viu, meu irmão? Só falando uma coisa para você. Você usa a palavra Brit Hadasha para o Novo Testamento. Essa colocação sua ela é equivocada. Você não deve fazer essa colocação, porque é um erro. Aonde está a menção de Brit Hadasha para esses escritos? A gente não pode pegar os escritos de Paulo, e aqui eu vou deixar bem claro para o irmão, para mim Paulo é um apóstata da fé. Ele começa escrevendo bem, começa dando boas ideias, depois ao longo do caminho ele se apostata, porque Paulo não é melhor que ninguém, né? Mudou de opinião. Então você usa a expressão Brit Hadasha para o Novo Testamento, e você está equivocado nisso. Eu tenho que dizer para você, eu tenho que ser sincero contigo, tá? Você tem que rever essa colocação que você coloca sobre a Brit Hadasha, até porque ela só é essa formação que é hoje graças à Igreja Católica, a mãe das meretrizes, né?
A Igreja Católica é que tem aí o seu aval no cânon do Novo Testamento. Só que essa colocação que é feita no livro de Mateus, nos primeiros aí capítulo 2, capítulo 3, né? Capítulo 2, apropriadamente dito, me falha a memória agora se é no 2 ou no 3, essa colocação feita no livro de Mateus é uma safadeza intelectual, né? O copista que não é Mateus, preste bem atenção, o copista que não é Mateus, isso a própria Igreja Católica fala isso, olha, é só estudar com os pais do Novo Testamento. Quem é o pai do Novo Testamento? É a Igreja Católica, é a mãe do Novo Testamento. Quando eu digo mãe, não estou dizendo que ela escreveu o Novo Testamento, entendam, eu estou dizendo que ela formou, ela fez o cânon, e quando a Igreja Católica faz o cânon, né, você vai ver aí frases que são colocadas dentro do texto para que as pessoas acreditassem como se fosse a verdade. Então, a gente tem aí uma menção aí do livro de Mateus como se isto fosse uma profecia. O texto de Mateus é bem claro. Para se cumprir a profecia. Gente, Israel, o Novo Testamento diz para se cumprir a profecia. Vamos ser real. Tem como acreditar num texto desse quando ele diz que é para se cumprir a profecia, quando não houve nenhuma profecia? É isso aí, pessoal. Bom, então aí o Eliyahu Pinho acabou chamando aí um assunto que eu acredito que tem que ser mais abordado, sobre a questão da Septuaginta, né? Começamos aí no assunto de Mashiach, o dogma em si criado pelas religiões, mas devemos aí também, eu achei interessante quando o Eliyahu Pinho cita essa questão das 70 que são responsáveis pela Septuaginta, que é uma lenda, que foram 70 judeus, para que eles tenham mais aceitação. Eliyahu Pinho, shalom, meu querido, eu sei que você vai estar vendo esse vídeo, vamos abordar esse assunto aí, tá? Traz aí depois algo mais claro, né, pra gente. Achei muito bacana essa questão aí. Então tá aí essa ideia aí, eu espero que os irmãos aprovem aí essa questão, né? A gente tá trazendo um pouquinho do Desmascarando os Dogmas para cá, né? Um assunto que foi começado lá no Dono do Mundo, é isso? Começa aí o grupo, né? Se eu errar aí, me perdoe. Mas, se tiver uma boa aceitação, a gente vai estar fazendo mais vídeos dessa forma aí, trazendo os assuntos Desmascarando os Dogmas aqui para o YouTube, para o canal Desmascarando os Dogmas, e para que as pessoas possam, mesmo não estando dentro do grupo, possam estar participando. Shalom, shalom a todos e até a próxima.